Bom dia, meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, ouvintes da Palavra de Deus. Mais um dia estamos aqui para a honra e a glória do Senhor. Quero gravar esse vídeo para que vocês venham compreender a vida de um chamado, né? Compreender a vida de um escolhido de Deus, amém? Os processos que ele passa para chegar até o propósito de Deus, amém? Eu quero aqui agradecer a todos que vai entrar, aqueles que vai meditar nessa palavra, que vai ouvir, amém? Que sejam abençoados pelo Senhor por meio da palavra, amém? Eu quero aqui orar ao Senhor Jesus para que Deus venha abençoar a sua vida. Querido Deus, eterno Pai, te damos graças e te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, Pai. Essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que vão ouvir essa palavra, que vão meditar, que vão refletir nessa palavra. É o que eu te peço, Pai, que eles venham entender e que eles venham voltar para o Senhor. Aqueles que estão afastados, Pai, que venham voltar para a Tua presença. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que venham aceitar Jesus por meio dessa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, quero aqui deixar essa palavra para a meditação de vocês nesta manhã. Se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro até o versículo de número 19, né? Porque ela vai vai nos direcionar muitas maravilhas aqui nessa palavra. Amém? Vamos ler nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, o qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Sedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. No 4 diz assim para nós: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém, disse-me o Senhor: Não digas eu sou um menino, porque todas a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar. Diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: O que vês, Jeremias? Disse-me: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: O que vês? E disse: Eu vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do lado do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e eles virão, e cada um para o seu trono, diante das portas de Jerusalém, e contra os seus muros em redor, contra toda a cidade de Judá, e eu pronunciarei os meus juízos
contra o meu povo, por causa de toda a sua maldade. Pois me deixaram e queimaram incenso a outros deuses estranhos, e encurvaram das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te. Diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reinos de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Amados irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, esta palavra nos traz o preço de um chamado, né? O chamado vem no momento que você menos imagina que vai vir para a sua vida. É um chamado para fazer uma grande obra, né? E aqui esse chamado ele aparece no momento que Jeremias, louvado seja Deus, ele não pensava que ia ser um profeta, porque foi chamado para ser um sacerdote, estava sendo preparado para ser um sacerdote. Mas o Senhor Jesus ele muda todo o quadro. Jesus ali, Deus, ele começa a observar Jeremias, quando começa a ver, olhar para ele todo dia no templo, o pai dele ensinando, o povo todo se corrompendo, mas diante daquela nação inteira, aquele povo ali, Deus escolheu um. Esse um é aquele que ia mudar toda a trajetória, né? Uma pessoa que ia clamar pelo nome do Senhor, que ia pregar a palavra do Senhor. Então Deus levanta Jeremias. A primeira coisa que ele fala, Senhor, eu sou, né? A primeira parte que vem é que ele ainda assim veio a minha palavra do Senhor, né? Dizendo, né? Ele fala, antes que te formasse no ventre, eu já te conheci, Jeremias. E antes que saias da madre de sua mãe, eu já te santifiquei as nações e te dei por profeta. O Senhor já tinha separado Jeremias dentro do barriga da mãe dele para profeta, mas ele estava o pai estava preparando ele para ir todo dia no templo queimar incenso para ser um sacerdote da casa do Senhor. Esse era o projeto do pai, todos os dias levar Jeremias, mas o projeto de Deus era que Jeremias se tornasse um grande profeta. Então Deus fala, Jeremias, eu já te escolhi, eu já te separei, eu já te conheci antes de você nascer, eu já te conheci, já te separei, já te santifiquei a profeta. Né? Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias continua ainda questionando o Senhor, Senhor, eu não sei falar, Senhor. Como é que eu vou pregar para esse povo? Como é que eu vou falar com esse povo? E ele começa a se colocar, ele é um menino. Senhor, eu sou um menino, Senhor, eu não sei falar ainda, estou começando agora. Não... Então o Senhor ainda diz para ele assim, porém disse meu Senhor, não digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Ou seja, Jeremias estava sendo conduzido dentro de um propósito. O que é as mãos do Senhor sobre nossas vidas, né? O que é as mãos do Senhor dirigindo nossos passos? Então aqui começa dizendo que Jeremias está sendo conduzido diretamente por Deus ali, né? O preço de um propósito, um preço de um chamado, né? Mas um chamado, que coisa linda que eu vejo aqui, que está sendo conduzido pelo próprio Deus. O próprio Deus dando instrução para Jeremias, né? É tão maravilhoso quando Deus nos escolhe, né? Saber que não foi o homem que nos escolheu, foi o próprio Deus. Aqui, que coisa maravilhosa, porque o pai dele preparou algo para ele e o Senhor preparou outra coisa para ele. O Senhor preparou um chamado de profeta, né?
E quando ele começa a se colocar como um menino, quando ele começa a se colocar como um menino, o Senhor fala para ele: tudo quanto eu te mandar, você dirá, e onde eu te enviar, você irá e falarás, porque não temas diante deles, porque eu sou contigo, né? Para te livrar, que coisa maravilhosa. O Senhor fala: eu sou contigo, tudo que eu mandar você falar, você vai falar. E não é para você temer diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, Jeremias. E diz o Senhor: estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e me disse-me: olha, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha e põe-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ou seja, o Senhor levantou Jeremias, pôs a palavra na boca dele, né? Estendeu as mãos sobre Jeremias e pôs as palavras na boca de Jeremias. E agora ele não sabia o que ia falar, né? Disse que era um menino, o Senhor preparou tudo preparado para ele. E falou para ele, ó, você hoje eu te ponho neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, né? E também para edificares e para plantares. Ou seja, Deus levanta Jeremias ali para ele pregar a palavra do Senhor. Se o povo ia destruir, se o povo ia se arruinar, era tudo pela presença do Senhor, toda a direção de Deus. Deus usou ele para poder fazer a obra naquele momento. O principal é quando ele fala também, e também para edificares e para plantares. Ou seja, quando Deus levanta Jeremias para trazer uma palavra de conserto para aquele povo, uma palavra que não é uma palavra no momento que o povo queria ouvir. O povo queria ouvir outra coisa, mas o que o Deus manda Jeremias falar é muito forte. Então por isso Deus começa preparando Jeremias. Tudo que eu mandar você vai falando. Não se preocupe que eu estou contigo, estou com você e vou te livrar. E quando ele começa a falar com Jeremias, Jeremias ouve tudo e ainda fala, ó, e ainda no final é para edificares e para plantar. Ou seja, tudo que foi dito é para edificar aquele povo, para aquele povo voltar para Deus, porque o povo estava estava se afastando cada vez mais da presença de Deus. Já estava queimando incenso a outros deuses, já estava adorando outros deuses, tinha esquecido da lei do Senhor, tinha esquecido do Senhor, já não estava buscando mais o Senhor. Então o Senhor levanta um para pregar a sua palavra. Assim também, esse um é eu, é você nesta manhã. Você que vai ouvir essa palavra, um preço de um chamado, mas você é um escolhido para fazer a grande obra do Senhor, aonde você estiver. Não importa o lugar, se o lugar está em ruína, se o lugar está em declínio, se o lugar está defeituoso, se está todo se corrompendo, não importa. O que Deus vai fazer na sua vida é grande. Você foi escolhido para ser um Jeremias onde você estiver, para você pregar a palavra do Senhor. E foi uma palavra dura, o povo voltar para Deus. Então, por isso Deus estava falando com ele, preparando ele para que ele, quando ele fosse pregar a palavra do Senhor, as pessoas se voltar contra ele, mas não era para ele ligar com isso, não era para ele dar ouvidos àquelas pessoas, porque Deus estava com ele para livrar ele, né? Deus fez essa promessa, ele cumpriu a promessa. E ainda começa a falar mais ainda, né? Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ou seja, o Senhor está mais uma vez confirmando com Jeremias: eu velo sobre a minha palavra. O que eu falei para você, eu vou cumprir. Se eu falei que eu estou com você, eu estou com você, Jeremias. Se eu falei que eu vou estar com você para te livrar naquele momento, eu vou estar com você, Jeremias. Então, mais uma vez, o Senhor provando para Jeremias que estava com ele. Jeremias andando dentro do propósito do Senhor, o preço de um chamado, né? Ouvir a voz do Senhor, obedecê-la, né? Disse mais o Senhor:
do norte descobrirá. Aí fala assim, depois de falar com Jeremias, fala, e eu disse, e vejo a palavra do Senhor segunda vez, dizendo, o que vês? E disse, vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. Agora vem a calamidade do povo, né? Disse-me o Senhor, do norte descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Eles virão, cada um porá sobre o trono diante das portas de Jerusalém, contra os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei os meus juízos contra o meu povo, por causa de toda a sua maldade, pois me deixaram e queimaram incenso a outros deuses estranhos, e encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhe tudo quanto eu te mandar, e não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Parei aqui nessa palavra para me explicar um pouco para vocês. Vocês viram que Deus começa a falar com Jeremias, mostrando a forma que o povo já está queimando incenso a outros deuses, o povo está numa calamidade espiritual tremenda. Mas o Senhor fala, Jeremias, tu, pois, cinge os seus lombos, cinges, né? E levanta-te, dize tudo quanto eu te mandar, e não temas diante deles, né? Para que eu não te envergonhe diante deles. Ou seja, o Senhor está dando uma ordem, Jeremias, cinge seus lombos, se prepara. Se prepara, quando Deus fala, cinge seus lombos, se prepara. Se coloca de pé, né? Busque, ore, consagre, jejune. Se prepare porque o que vai vir é grande. Você vai estar preparado. E o Senhor dá uma ordem para Jeremias ainda. Não temas diante dele, não temas. A palavra que sempre Deus está te alertando e te dando uma palavra de conforto. Não temas diante deles, porque eu estou contigo, né? E se você negar de fazer a minha palavra, minha obra, Neemias, né? Para que eu não temas, porque para que eu não te envergonhe diante deles. Né? Ou seja, Deus está dando ordem, Jeremias, se você temer diante deles, eu vou te envergonhar diante deles. Aí o 18 diz, porque eis que hoje eu te ponho cidade forte, coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os sacerdotes, contra os contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra o povo da terra. E o 19 diz, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ou seja, o inimigo vai tentar te atacar. O mal vai vir sobre a sua vida, mas não vai prevalecer contra a sua vida, porque o Senhor está contigo. Amém? O preço de um chamado, né? Só que andando debaixo da direção do Senhor, né? No momento que a pessoa não está pensando em ser chamado para uma obra, o Senhor chega e chama aquela pessoa. Aquele que você menos pensa que vai ser um profeta, ou um pastor, um evangelista, um pregador, é o que vai ser nesta terra, porque o Senhor tem preparado, tem separado, tem confiado. Amém? E que Deus abençoe você nesta manhã com esta palavra, que você vai entender o valor, o preço do chamado, andar debaixo da direção do Senhor, um chamado, porque o chamado de Jeremias é lindo, irmãos. É tremendo. Deus falando com ele o tempo todo, alertando ele, chamando ele para a grande obra. Correu várias vezes aqui, a gente vê que ele corre várias vezes do chamado, mas não adianta quando Deus escolhe, está escolhido. Amém? Podemos nós tentar correr do chamado que Deus colocou nós, de pregar a palavra, de evangelizar, de pastorear, de louvar o Senhor, o que seja que Deus te chamou para fazer nessa obra, nessa terra. Não adianta você correr.
Quando Deus escolhe, já está escolhido, está separado. Amém? E aquele tenta se colocar obstáculo o tempo todo, mas o Senhor sempre fala: eu estou contigo, Jeremias, já te escolhi, já te santifiquei. Ah, Senhor, sou um menino, sou um menino, então eu coloco minhas palavras na sua boca. Pronto. Então, que Deus abençoe você com esta palavra, que você vai ser fortalecido por ela. Finaliza aqui, onde o Senhor fala: tentarão contra você, mas não prevalecerão contra você, porque eu sou contigo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.